Achamos que ninguém duvida do poder de bem-estar que as viagens, especialmente as de cunho turístico, têm sobre nós. É mês de julho e com ele chega também a possibilidade de se viajar e de se curtir momentos de lazer, espairecimento e de aquisição de novos conhecimentos. Isso tudo acontece através do contato que temos com outras culturas que visitamos ao viajarmos. Viajar para outros países, outros estados do Brasil é sempre uma busca que crianças, jovens e adultos sempre buscam fazer em períodos como este. Todavia, o que nem sempre se explora são as possibilidades de se conhecer mais abrangentemente as opções de turismo em nosso próprio estado. Na verdade, às vezes se conhece mais de outros estados e outras nações do que a nossa própria riqueza turística. Não que consideremos errado, mas pode ser no mínimo um desperdício ou a perda da chance de se conhecer e desenvolver um afeto pelos nossos torrões natais. Todos os estados brasileiros estão cheios de belezas naturais e de opções de turismo, inclusive o da modalidade ecológica, e o nosso estado do Maranhão não é exceção. Na verdade, o nosso estado, por praticamente pertencer a duas regiões geográficas ao mesmo tempo, Norte e Nordeste, é privilegiado em uma duplicidade de fauna, flora, costumes, culinária, literatura e cultura popular. O Inspirar, seu programa de qualidade de vida e bem-estar, aproveita este período de férias escolares para lhe chamar a atenção e lhe fazer saber sobre quanta riqueza de opções turísticas tem o nosso Maranhão. E para conversar conosco sobre este assunto, trouxemos ao nosso estúdio o turismólogo Rafael dos Santos Marques, que é graduado na área, é além de um estudioso sobre o nosso estado, nossa cultura, um verdadeiro apaixonado, quase fanático pelas riquezas ecológicas daqui. Olha, não é todo dia que você tem a chance de saber mais sobre a terra onde vive e o que precisa conhecer para melhor explorá-la. Portanto, se eu fosse você, não saía daí não, porque o seu Inspirar de hoje já está no ar. Seja bem-vindo a mais essa edição do seu Inspirar. Hoje falando especificamente sobre viagens de turismo e mais especificamente ainda sobre turismo no Maranhão. A gente conhece muito do mundo, muito do Brasil, mas nem sempre conhece o nosso próprio estado, às vezes nossa própria cidade. E como nós estamos ainda em mês de férias, o Inspirar não podia deixar passar em branco essa oportunidade de conversar com vocês sobre como explorar melhor, como conhecer melhor a nossa ilha e o nosso estado. E para isso trouxemos Rafael dos Santos Marques, que além de ser turismólogo, é apaixonadíssimo por São Luís e pelo seu estado. Rafael, seja bem-vindo ao nosso programa, um prazer, uma honra ter você aqui entre nós. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Vamos começar com uma pergunta bem capciosa, sem ofensa para ninguém. Mas a pergunta é, Rafael, o maranhense conhece seu estado? Não conhece. Puxa vida. O maranhense se acomoda em conhecer apenas o tradicional, o que é divulgado, o que é mais falado, os roteiros já mais batidos. Ele, em primeiro lugar, ele precisa descobrir o que não conhece e redescobrir o que já conhece. E por que acontece isso, Rafael? Já que nós estamos no próprio estado, o que é? Falta de divulgação? Por que o maranhense não conhece o seu próprio estado? Olha, eu acho que... Eu acredito que isso aí parte, na verdade, da educação, da família, isso aí vem de berço. E acredito que também a educação formal também, eu acho que falta isso um pouco por parte das escolas, das instituições formais de educação, que fomentem mais isso, essa valorização, esse respeito, essa valorização que o maranhense deve ter em relação à sua terra. Mas ele só vai valorizar quando ele conhece. E o que ele já conhece, ele precisa redescobrir, para ver com os outros olhos. Então, eu acredito que falta um pouco de autoestima nesse sentido, que o maranhense precisa ver a sua própria terra, que tem muitas riquezas, para poder, com isso, valorizar e provocar, ter motivação para conhecer mais. E é uma pena, não é, Rafa? Porque no mundo inteiro as pessoas procuram conhecer os seus torrões, a sua cidade, o seu estado, porque não se pode amar aquilo que não se conhece. Então é uma pena. Eu acho que a tua vinda aqui ao programa pode ser uma provocação de reflexão nesse sentido. Para os adultos, porque se os adultos não gostam, não conhecem, os seus filhos também não acompanharão. Isso. E o potencial nosso é imenso.
Eu queria que você falasse um pouco desse potencial. Qual é realmente o potencial turístico do Maranhão? O potencial do Maranhão é uma coisa grandioso, o potencial, né? Porque o nosso potencial, na verdade, ele radica em duas grandes áreas, digamos assim, a natural, ambiental e cultural, né? O potencial o potencial mais forte, digamos, o maior que nós temos aqui, ele se baseia principalmente na nossa localização geográfica, por estarmos situados numa região de junção de grandes regiões do país, né? Que é o Norte e o Nordeste, a Amazônia e o Nordeste. Então, essa área de transição do Estado nos possibilita termos uma grande variedade de ecossistemas e de paisagens diferentes. Porque cada ecossistema tem a sua vegetação, sua fauna, sua flora, seu relevo, seu clima, né? Então, por essa localização, o Maranhão tem uma grande... Você pode ver aqui, desde paisagens da Caatinga, do semiárido nordestino, passando pelas paisagens dos platôs, das chapadas do Planalto Central do país, que são os grandes cerrados, a Amazônia, até a floresta amazônica, e o grande litoral, que é um litoral ainda muito pouco conhecido e pouco divulgado. Então, o potencial ambiental, geográfico, e o cultural, que é, digamos, que é o mais divulgado, mais falado, que toda encerra parte da cultura popular, do histórico. Quer dizer, então, que tanto do maranhense para com o seu próprio estado, como de outros estados para com o Maranhão não pode ser considerado ainda um destino turístico consolidado, concorda? Eu acredito que é um potencial subutilizado, né? Eu acredito que é um destino consolidado, principalmente por conta do nosso principal cartão postal, que é os Lençóis, né? Que os Lençóis hoje em dia já é um destino turístico nacional, no turismo nacional consolidado e internacional também. Já é um local que por si só já atrai muitos turistas ao Maranhão. Só que o Maranhão não é só os Lençóis, é muito mais do que os Lençóis. A própria capital, muitas vezes o turista vem para cá, vem para conhecer os Lençóis e só passa pela capital porque é a porta de entrada, porque o aeroporto está aqui. E muitas vezes se encanta e descobre as belezas da capital da cidade, que é patrimônio histórico e que faz parte de uma ilha, enfim. Eu acredito que já é um destino consolidado, mas ainda muito subexplorado, muito subutilizado. Você falou em Lençóis Maranhenses, né? Eu imagino que nós tenhamos muitos polos turísticos no nosso estado. Quais seriam os principais polos turísticos do nosso estado, Rafael? Nosso estado hoje já tem 10 polos turísticos que foram criadas pela Secretaria do Estado de Turismo, dos quais os 5 principais, os primeiros, ainda estão entre os quais estão os Lençóis, o Delta do Parnaíba, São Luís, que pega também todos os municípios da ilha, Alcântara, a região do Polo da Floresta dos Guarais, que pega as reentrâncias maranhenses, e a Chapada das Mesas, que pega a região de Carolina, Riachão. Então esses foram os 5 primeiros. E, além desses 5, tem mais 5, né, que ainda estão em fase de estruturação. O Polo Munim, que é a região de Axixá, Morros e Catu. Temos o polo da região central do estado, ali onde pega os municípios de Barra do Corda, Grajaú e os outros municípios limítrofes. O polo dos Cocais, que pega Caxias, Codó. Também o polo Amazônia Maranhense, que na verdade se desmembrou do polo Floresta dos Guarais, mas na verdade é a continuidade das reentrâncias maranhenses. E acredito que não me falta nenhum, em sua totalidade, e o polo da Baixada Maranhense também, né, que é uma região muito próxima à capital, mas ainda, esses polos ainda, na verdade, foram criados, mas eles estão só no papel, né? Na verdade, eles exploram todo esse potencial, essa diversidade geográfica do estado e cultural, porque cada região tem a sua identidade cultural e geográfica, porém, ainda não são estruturados o suficiente para receber turistas. Você falou que muita gente veio para o Maranhão para conhecer os Lençóis e por acaso conhece São Luís, descobre São Luís, porque o aeroporto, a porta de entrada é aqui. Eu imagino com essa polêmica que existe de ter aeroporto em Barreirinhas, se isso também não vai prejudicar um pouco o conhecimento da ilha. O que eu quero dizer mesmo, Rafael, é que me parece que para o turista seria interessante que não só ele tivesse um local para ir, um destino turístico para ir, mas que ele conhecesse roteiros. Então eu te pergunto, para o maranhense, que não conhece o seu estado como devia conhecer,
qual seria ou quais seriam assim 2 ou 3 roteiros turísticos para que ele começasse a explorar as riquezas do nosso estado? Eu acredito que, em primeiro lugar, o maranhense da capital, né, da ilha de São Luís, precisa descobrir e redescobrir sua própria ilha, né, porque São Luís não é só o centro histórico. O centro histórico por si só, ele é considerado o maior centro histórico hoje do Brasil, o maior centro histórico homogêneo do Brasil, ou seja, com poucas intervenções de construções modernas. Então, por si só, o Centro Histórico de São Luís já reservaria um passeio para 2, 3 dias. Se a pessoa realmente se propõe a descobrir, a caminhar pelas vielas, pelas ruas, saber a história por trás de cada sobrado, de cada sacada, de cada praça. Então, o Centro Histórico, por si só, é muito pouco conhecido e valorizado pelo próprio ludovicense, pelo próprio morador da ilha, que também pega os outros 3 municípios. Então, a ilha de São Luís é uma coisa bem interessante, porque nós somos 3 ilhas capitais no Brasil, São Luís é uma delas. E a gente vê que Florianópolis, por exemplo, uma cidade que já tem um turismo já bem desenvolvido, explora muito essa questão da imagem da ilha, né? Uma ilha e por si só. Então, ilha, por si só, uma ilha já gera um apelo, já gera uma motivação. Então, nós estamos numa ilha tropical, próximo do Equador, na transição entre o Nordeste e a Amazônia. Então, por si só, isso já é interessante, pela questão não só histórica, como também cultural, que todos nós já sabemos, toda a riqueza cultural que nós temos aqui, principalmente a cultura popular, mas a questão ambiental também, né? Quer dizer, a questão de sermos uma ilha e também termos muitas áreas ainda de preservação ambiental, unidades de conservação, muitas praias ainda pouco conhecidas, pouco exploradas. Então, acho que tem que primeiro começar pelo nosso próprio quintal. Pois é, mas aí é São Luís, que tem todas essas coisas que você falou. Se você tivesse que dar uma dica para quem está nos assistindo de um roteiro legal, bacana, para que ele fizesse para conhecer a ilha e o estado do Maranhão, um roteiro, digamos, de um tempo razoável, aí, de 10, 15 dias de férias, qual seria esse roteiro? Eu acredito para um roteiro, digamos assim, que pudesse explorar, que a pessoa poderia fazer um roteiro de 10, 15 dias e disser ao final, eu conheci bem o Maranhão, eu acredito que eu começaria por um roteiro que começaria pela cidade capital, São Luís, passaria em Alcântara, não para fazer um bate-volta, que normalmente as pessoas vão para Alcântara só para conhecer a cidade histórica e voltam no mesmo dia. Vai de manhã e volta à noite, né? Exatamente. Então, dessa forma, o turista não conhece as praias de Alcântara, que são muitas, trilhas ecológicas, ruínas de fazendas coloniais, e ilhas e revoadas dos Gorais, que é um dos programas também bem interessantes daquela região. Então, Alcântara, eu reservaria aí uns 2 dias para fazer esse roteiro. De Alcântara, já pegando a sequência do litoral, da geografia, já iria mais para o ocidente, para o litoral ocidental, explorando a região das reentrâncias maranhenses, que é uma região assim de um potencial muito grande mesmo, que é um polo turístico, é a Floresta dos Guarais, e onde nós temos uma afinidade de ilhas, né, e povoados de pescadores, imerso na maior floresta contínua de manguezais do planeta. Eu acho que o maranhense, nesse sentido, precisa olhar para o nosso litoral com outros olhos, porque o nosso litoral é diferente do restante do litoral nordestino. Eu sei que todos os lugares do Brasil, esse paísão imenso que nós temos aí, e que tem belezas das mais diferentes possíveis, mas eu sei que cada lugar tem suas peculiaridades, seus diferenciais. Alguns deles imbatíveis. Por exemplo, o nosso Bumba Meu Boi aqui no Maranhão é um Bumba Meu Boi bastante especial, bastante específico. Né? Eu estive lendo um dia desses que nós temos mais de 250 bois, tipos de bois aqui em São Luís do Maranhão. Isso é uma peculiaridade que, mesmo nos outros lugares onde se festeja o São João com o Bumba Meu Boi, é imbatível esse diferencial. Você pode citar mais 2 ou 3 diferenciais nos quais nós somos assim invencíveis no Brasil? Eu acredito que nós temos muitas coisas muito particulares aqui. O Bumba Meu Boi, que você citou, que faz do nosso São João mais diversificado, de todo o São João, as festas juninas celebradas no restante do país, o nosso folclore, a nossa cultura, a diversidade, né, que fez do Bumba Meu Boi patrimônio material cultural do Brasil, né, junto com o tambor de crioula, e da embarcação canoa costeira, que é um patrimônio material cultural, ou seja, em termos de cultura nós somos ricos demais. E muito particular, né? O Bumba Meu Boi do Maranhão, apesar de que nós temos o Bumba Meu Boi em várias outras regiões do país, o nosso Bumba Meu Boi é único, né? Não existe nada igual.
Eu acho que eu poderia citar várias outras particularidades. Uma das particularidades interessantes é a variação de marés, né, que é uma das maiores do mundo, é a maior do Brasil e a quinta maior variação de marés do mundo. Então, as pessoas que vêm para cá e veem podem acompanhar essa variação muito grande, né? De manhã, pela manhã, já vem uma paisagem com tudo cheio e já à tarde já outra paisagem com tudo seco. Isso é uma particularidade bem interessante. Acredito que também a variedade de frutas, né? Eu não diria nem tanto a nossa culinária. Nossa culinária, ela junta frutas e temperos do norte, do nordeste, de outras regiões do Brasil. Ela não é tão particular. Mas as frutas, Mas sim, a né? variedade de frutas que nós temos, tanto frutas do nordeste quanto frutas da Amazônia, numa mesma região, também é uma outra particularidade. Rafael, me diz uma coisa. Alguém já conhece os Lençóis e alguém já conhece São Luís. Certo. E, de repente, procurasse você, sua agência, para perguntar onde eu devo ir agora. Qual seria o primeiro lugar que viria à sua cabeça? Mas essa resposta você não vai dar agora para a gente. Nós vamos fazer isso no segundo bloco. Enquanto isso, você que está nos assistindo, usufruindo aí dessa aula de turismo no estado do Maranhão, vai ficar aí, porque nós vamos voltar já já, logo após os comerciais. E estamos de volta com o seu Inspirar, desta vez falando sobre turismo. Turismo no Maranhão, não só na capital, na nossa ilha, mas também no estado como um todo. Conversando conosco o Rafael dos Santos Marques, que é turismólogo e apaixonadésimo pela ilha e pelo estado do Maranhão. No final do bloco passado, eu fiz uma pergunta para ele a respeito de escolha de para onde ir. A partir do referencial seguinte, alguém já conhece a ilha e alguém já conhece os Lençóis. E se perguntasse para o Rafael qual seria a melhor opção para continuar conhecendo o Maranhão, uma opção só, qual é que ele diria? E é isso que ele vai responder para nós agora. Entre tantas opções, principalmente para aqueles que têm espírito de aventura, né? Enquanto mais eu conheço esse estado, mais eu percebo e descubro o que eu não conheço. Mas eu diria que em locais com roteiros existentes, né, com estrutura adequada para receber os visitantes, eu iria citar o Delta do Parnaíba, que muitas pessoas associam ao Piauí, né? Mas a maior parte está do nosso lado. Inclusive os passeios que saem do Piauí com turistas para visitar o Delta, eles entram em terras maranhenses. E o que tem de interessante no Delta do Parnaíba, Rafael? O Delta do Parnaíba é o maior delta em mar aberto das Américas e o terceiro do mundo. O que é um delta? É um estuário de um rio, quando o rio encontra com o mar, se divide entre vários braços, né, ao seu encontro com o mar, né, nessa junção de rio e mar e braços de rio ficam localizadas várias ilhas, né, então é um ecossistema muito interessante, de água doce, água salobra e água salgada. E essas ilhas, né, são salpicadas com manguezais exuberantes, praias desertas, dunas, lagoas também. Acesso, Rafael, para lá, é fácil, tranquilo? O acesso, por enquanto, ainda está faltando um asfaltamento entre a cidade de Barreirinhas e Tutóia, que é a principal porta de entrada ao Delta, a partir do nosso lado, que é a segunda maior cidade da região. Na verdade, para quem sai de São Luís, Tutóia é a porta de entrada principal. E a cidade já conta com uma boa estrutura de pousadas e restaurantes, está crescendo muito nessa área do turismo e está se tornando cada vez mais a segunda maior porta de entrada para o Delta, depois de Parnaíba, no Piauí. Só que tem um trecho de estrada entre Barreirinhas e Tutóia que ainda não foi asfaltado. Pouca coisa de 30 quilômetros que está faltando. Então as pessoas que vão para lá têm que pegar um veículo 4x4 para chegar a Paulino Neves e de lá até Tutóia. E de lá pegar uma lancha para fazer os passeios pelo Delta. Então fica aí essa dica para quem é turista não só de outros estados, mas aqui do próprio Maranhão. Mudando de assunto, dentro do mesmo assunto, Rafael, uma pergunta mais ou menos filosófica. Você sabe que esse programa é voltado para a qualidade de vida, voltado para o autodesenvolvimento, motivação e, sobretudo, para a inspiração. Rafael, você como turismólogo e que adora viajar, turismo faz bem ao coração? Acredito que sim. Qualquer viagem, acho que mesmo as viagens a negócios fazem bem.
sair do lugar comum, né? Sair do seu cotidiano, sair da rotina, faz bem. Né? Respirar outros ares. E o turismo de lazer, então, nem se fala, né? Porque você geralmente viaja, o turismo é uma indústria de sonhos, que fabrica sonhos. Então, a pessoa, geralmente, quando pensa em conhecer um local, ela idealiza aquele local, ela sonha com aquele local. E passa meses, às vezes, namorando, né? E às vezes compra passagem e continua namorando. Então, nós profissionais da área do turismo, a gente faz de tudo para que aquele sonho se torne realidade. Então, como não fazer bem ao coração? Como não fazer bem à saúde? Sair do estresse do cotidiano, do trabalho e respirar outros ares, conhecer locais, conhecer pessoas, culturas diferentes. Eu acho legal essa dica, até porque eu sei que tem muita gente que já se acostumou a viajar bastante. Mesmo a negócio, por uma questão também de espairecer. Mas eu conheço também muita gente que se acostumou a não viajar. Eu acho que essa sua cutucada aí vai valer a pena para muita gente que precisa sair das quatro paredes da sua cidade e visitar o seu estado, conhecer o seu país, conhecer o mundo. Faz bem ao coração. E eu, como educador, acrescentaria ainda a sua explicação. Eu acho que faz muito bem no sentido intelectual, filosófico, porque as pessoas, quando viajam, elas veem outros costumes, outra cultura, outro modo de pensar, e aquilo contrasta com o seu jeito de pensar, criando uma espécie de terceira verdade, digamos assim. Portanto, eu tenho todo o interesse em apoiar você no seu entusiasmo e nas suas explicações, esperar que o telespectador também embarque nessa. E completando a sua explicação, eu acho interessante que o própria pessoa, o próprio morador de uma cidade do estado, no nosso caso aqui, nós maranhenses, ele também faz bem para o coração, para a saúde, quando nós mesmos descobrimos a nossa própria casa. Porque a gente pode fazer turismo, sermos turistas de nossa própria casa, de nossa própria cidade. Aí que eu acho interessante, o encanto vem daí, é descobrir, se encantar com aquilo que até ontem eu via como lugar comum. De repente não é tão lugar comum assim. Então se surpreender com aquilo que está em nossa volta e com isso valorizar e se sentir orgulhoso por isso. E também faz bem para a saúde. Maravilha. Eu teria muito mais perguntas para fazer para o Rafael. O assunto é palpitante, útil, necessário e extremamente inspirador. Mas eu não quero monopolizar. Tem telespectador que, acompanhando o nosso programa, mandou perguntas para o Rafael. Vamos ver e ouvir a primeira. Eu gostaria de saber de que forma nós, como cidadãos maranhenses, podemos contribuir para impulsionar o turismo no Maranhão. Tatiana, o que o cidadão maranhense pode fazer para ajudar a alavancar o turismo no nosso estado? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, acredito que o próprio maranhense tem que conhecer o seu estado. Tem que fazer as malas, pegar a mochila e desbravar. Eu acredito que o nosso povo ainda é muito acomodado. Ele só quer conhecer aqueles roteiros já batidos, já tradicionais, que tem muito conforto. Muitas vezes nós descobrimos locais belíssimos, mas que fogem do padrão do conforto convencional. Então, o nosso estado, nosso quintal, tem muitas coisas belas para se conhecer, para se encantar. Então, acho que isso é o primeiro ponto de partida. O maranhense precisa dar valor à sua terra e precisa conhecer. E isso ajuda, com certeza. E, além disso, através disso, ele vai adquirindo mais conhecimento, vai... contribuir com ideias. Contribuindo com ideias, exatamente, né? E vai divulgando para os seus amigos, para os seus companheiros, vai conhecendo a importância da conservação ambiental, da importância da nossa cultura, da conservação também da nossa própria cultura. E acho que é mais ou menos isso. Eu acho que eu consegui responder mais ou menos. Com certeza. Até porque nós falamos durante a entrevista que não se pode gostar daquilo que não se conhece. Mas tem mais pergunta de público. Vamos à segunda. Por que o Polo Floresta dos Guarais não é tão visitado? Milene, o Polo Floresta dos Guarais é uma das regiões que eu tenho o maior carinho aqui no nosso estado. Porque ele envolve toda aquela região das reentrâncias maranhenses, do litoral ocidental, que na verdade se prolonga até o litoral do Pará, que é a maior floresta contínua de manguezais do planeta e que é uma infinidade de estuários, canais, baías e ilhas, vilas de pescadores. Então, quem conhece se encanta e quer conhecer cada vez mais porque é um mundo muito grande, é uma dimensão enorme. Então, tem um grande potencial. É pouco conhecido, por isso mesmo é pouco valorizado. Acredito que, inclusive, quando foi criado o Polo Turístico da Floresta dos Guarais, foi na mesma época que foi criado
o dos Lençóis, de São Luís, Chapada das Mesas, que foram os 5 primeiros polos. Mas nunca se deu tanta atenção para o Polo Floresta dos Guarais, nunca se valorizou, inclusive pelo próprio governo do Estado. Então, falta que o governo abrace essa causa, conheça, para poder inspirar investimentos e motivações dos maranhenses e de outras pessoas de fora do Estado para conhecer aquela região. Espero que tenha respondido, Milene, porque você fez uma pergunta extremamente interessante, porque inclusive eu não sabia nada deste polo e de repente me deu vontade de conhecer. Mas, gente, tem mais pergunta de telespectador. Vamos a ela. Rafael, por que, com esse grande potencial turístico que o Maranhão possui, não deslancha nacionalmente? Darlan, essa pergunta é bem abrangente. Eu não vou poder te responder com poucas palavras, mas eu acredito que isso... Por que o nosso turismo ainda não deslanchou? Eu acredito que potencial nós temos de sobra, nós falamos muito disso aqui no programa hoje. Mas eu acredito que isso parte muito, eu ainda vou pressionar na tecla, da tecla do próprio maranhense. Eu acho que falta ao nosso povo uma valorização maior da nossa terra, das nossas tradições, das nossas raízes. E com isso, começa na educação, começa com a família, passa pela escola, passa por nós que trabalhamos com turismo. É importante que o maranhense desperte para isso, conhecer o seu quintal, conheça a sua terra. Eu acho que a partir daí o restante vem, né? Então, por que não deslancha? Faltam mais políticas públicas, faltam mais investimentos da iniciativa privada, falta mais divulgação, falta tudo. Mas eu acho que o mais importante aí é a valorização que o nosso povo tem, que nós temos da nossa terra, porque daí vem tudo demais. Vem os investimentos, vem o interesse do nosso governo, tanto do município quanto do Estado, e nacionalmente também, em investir mais, em atrair mais os olhares do país e do mundo para a nossa terra, que todos nós sabemos, você sabe disso, que trabalha com essa área, que nossa terra tem um potencial infinito para a realização de várias atividades turísticas em vários segmentos que atendem a vários perfis de clientes e turistas também. Olha, explicações extremamente ricas, uma verbalização super exuberante do Rafael, mas eu acho que, além disso, ver algumas coisas do turismo Maranhão é realmente muito importante. Portanto, eu convido você a dar uma esticada nas pernas aí, tomar um cafezinho e voltar, porque no próximo bloco o Rafael preparou um vídeo álbum maravilhoso. A gente volta já já. Procure o melhor canal de televisão maranhense. Você tem o direito de escolher a informação mais confiável, sem truques, sem cortes, isenta e com extrema credibilidade. Bem-vindos à TV Guará. Acreditamos que uma nova comunicação é possível. Somos diferentes por natureza. Aqui falamos de tudo, sem preconceitos, com muita inteligência e uma boa dose de humor. Paula, eu sempre quis ter acesso a uma TV com liberdade de expressão. Que liberdade é essa, pequena? Tu não sabe o que é expressão, preta? Cala a boca, Zé Maria. Tome jeito de homem, Zé Maria. E de Gé, deixa eu lhe explicar uma coisa. Liberdade de expressão você encontra todos os dias aqui. Pra teu governo, Eider Lucena, eu gosto mais é do avesso. Somos um time, de Gé, e nesse time joga a melhor equipe de jornalismo do Maranhão. Comunicação com responsabilidade. Aqui fazemos jornalismo com seriedade. Aqui não existem acordos e conchavos. Aqui só existe jornalismo. Na informação não existe meio termo. Transparência é um caminho sem volta. Aqui nós não temos um lado, nós estamos do seu lado.
Parque Botânico